Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, vamos começar a bater o papo aqui com a ex-prefeita de São Bento do Una e pré-candidata a deputada estadual Débora Almeida do PSDB. Débora, bom dia, bem-vinda, prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Cidade, agora no Manhã Cidade, né? Bom dia Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes, né, aqui da Rádio Cidade, do programa Manhã Cidade. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco, né, sobre política, sobre o futuro, né, sobre o que a gente espera, né, para o próximo ano, 2023, e para os próximos anos também, para Pernambuco. Débora, eu mandei uma mensagem para você faz mais ou menos uns 20 dias que recebi uma mensagem no meu celular só. Começou a debandada, Débora Almeida deixou Raquel. Eu disse, oxê, que história é essa? Que eu tô vendo na rede social dela aqui, ela do lado de Raquel, para tudo quanto é canto. Isso não passou de tentativa de especulação mentirosa, né? Fake news. Exatamente. Não dizem que são as peruas, né, que são plantadas, né? Mas eu sou amiga de Raquel desde 2012. Ela me apoiou na minha campanha, primeira vez para prefeita de São Bento do Una. Depois foi minha deputada em 2014. Depois a gente teve a oportunidade de estar como prefeitas, né? Ela de Caruaru, prefeita de São Bento do Una. A gente tem uma amizade muito grande. E eu posso dizer a você que eu estou com Raquel antes mesmo do início, né? E vou até o fim. Admiro demais e acredito, né, que é a melhor opção que a gente tem para Pernambuco, para a gente poder viver um novo momento em Pernambuco. Né? Uma pessoa preparada, uma pessoa que já tem a experiência e que eu tenho certeza que tem a coragem e a competência para fazer as mudanças que Pernambuco precisa. Ô Débora, você foi prefeita, né, assim como Raquel, e o executivo, né, na função, vocês têm o poder, né, de intervir diretamente na vida da população. O legislador não, ele vai propor leis, ele vai votar, mas ele não tem aquele poder, né, de executar. Como é que você pensa ser o mandato, né, e quais serão as áreas que você pretende atuar, né? Eu pergunto porque alguns pré-candidatos que vieram aqui têm a educação, outros têm a segurança, enfim. E Débora Almeida, né, o que é que ela pensa num futuro mandato de deputada estadual? Exatamente, né? Cada cargo que você ocupa na política, né, como executivo, como legislativo, você tem um âmbito de atuação diferente, né? O legislativo, a gente tem uma função de criar as leis, né, legislar e fiscalizar também, né, fazer um acompanhamento das políticas públicas, acompanhamento do orçamento, votar o orçamento. Então, como deputada estadual, né, se Deus quiser a gente vai estar lá, a gente vai estar o quê? Né? Uma das bandeiras da gente é defendendo principalmente o nosso interior, né, os produtores rurais. Eu venho, né, dessa cadeia de produtor rural. O São Bento do Una, Mário, é o quarto maior produtor de ovos do Brasil. Você, inclusive, teve a oportunidade já de cobrir algumas corridas da galinha, né? E a gente inclusive produz no deserto. Sinto saudade daquela codorna, viu? Não é? Exatamente. Codorna boa d'água. e São Bento do Una, né, não é diferente de outros municípios do agreste pernambucano. A gente produz no deserto, né, com muita coragem, com muita determinação. E a gente vai ser lá na Assembleia, né, uma voz, né, da avicultura, da pecuária, do agricultor. A gente pode sim fazer uma revisão da legislação, das leis do nosso estado, para que a gente possa buscar incentivos fiscais, né, subsídio, crédito, né, e buscar condições para que o produtor rural ele tenha, né, uma diminuição do custo de produção e possa, né, ter uma sobrevivência, gerando emprego, gerando renda para o nosso estado de Pernambuco. Muito bem. Ô Débora, uma das dificuldades, pedir para você olhar para aquela câmerazinha ali, tá? Uma das dificuldades que a gente tem aqui no Agreste é água. E eu acredito que vocês têm essa dificuldade lá em São Bento do Una. Pela sua experiência lá, o que é que você pensa com relação, conversando com a própria Raquel, no que diz respeito à Compesa? Eu pergunto isso porque ontem o pré-candidato Miguel Coelho, ele apresentou uma proposta de privatizar a Compesa. E aí o que é que vocês pensam para resolver essa situação, já que a nossa região aqui do Agreste é a mais afetada com a falta d'água de todo o estado de Pernambuco? O que a gente vê é que a gente não tem um investimento, né, na estrutura da Compesa. A gente tem estruturas, né, de tubulações, de encanações sucateadas, que não atendem à demanda atual
dos munícipes. Muitas vezes a gente tem uma estrutura de lá atrás, onde a gente tinha morando naquela localidade sem residências, e hoje tem o quê? 1.000, 2.000. Então, totalmente não atende à estrutura atual de habitantes. A gente também não vê gestão, administração na Compesa. Por exemplo, Mário, lá em São Bento, a gente tem localidades que você passa 6 meses para chegar algum dia. Tem lugares que você fica 3 semanas, 1 mês, chegando água todos os dias. Então, falta administração. A questão de saneamento mesmo, a Compesa não faz. Muitas vezes, e principalmente nas cidades menores, é o município quem vai, né, fazer aquela manutenção da rede de esgoto, da rede de saneamento, porque a Compesa não faz. Eu não acredito que privatizar, né, seja a solução por completo. O que é que se falta na Compesa? É administração, é investimento. Não adianta só privatizar se você não fizer os investimentos que são necessários. Se você não fizer, né, as redes, levar água para quem precisa. Né? A gente tem pessoal da zona rural também que não tem água. Lá em São Bento do Una, a gente tem, por exemplo, uma vila, que é a Vila do Espírito Santo, tem cerca de 6.000 habitantes. A gente tem a cidade de Poção, aqui no Agreste, tem uma cidade, né, de um porto como Poção, que tem um grande potencial na renda renascença. Né? Tem o alto lá o Cruzeiro, e que a água lá não tem. A água chega lá por meio de caminhão-pipa, então falta administração. Então, só o fato de você dizer que vai privatizar sem fazer os investimentos, sem fazer um grande plano para que a gente veja quem ainda está precisando de água. Tem várias localidades que não tem água encanada ainda. Tem várias regiões na zona rural que não tem água. Né? Então, tem lugares que a gente não tem água para produzir, né? Como São Bento do Una, como a região aqui do Polo da Confecção, Santa Cruz, não tem água para produção. Então, tem um grande problema de abastecimento de água, né, em várias localidades do nosso estado de Pernambuco. Então, é necessário se ter administração. É um problema sério nessa questão da água. Então, a senhora é contra a privatização, né? Pelo que a senhora fala. Não, eu não sou contra, né? Compesa, no caso. Eu não sou contra. Eu acredito que eu não posso nem propor uma privatização ou não sem análise. O que eu cobrei aqui... A gente paga, nós pagamos a conta. O que eu cobrei aqui hoje de manhã foi justamente isso. Eu digo, olha, o pré-candidato, ele apresentou a proposta, agora tem que ser um amplo debate sobre essa história, né? Porque na proposta dele, privatiza, o Estado fica com as barragens e a gestão da água para chegar na população das empresas com a iniciativa privada. Eu não sei muito como seria essa história. Exatamente, por exemplo, eu não tenho acesso a essas contas hoje, então eu não posso nem dizer a você se eu sou contra ou favorável, né? Qualquer investidor, quando vai fazer um investimento, você tem que fazer contas. Então, eu acredito que se tiver um investimento por parte do governo do Estado, né, em estrutura para a Compesa, na estrutura que a gente tem atual, né, de abastecimento de água, se a gente faz mais barragens, se a gente faz adutoras, né, se a gente tem uma administração, a gente paga conta de água, né? A gente paga muitas vezes até sem chegar à água. Então, eu acredito muito, né, que é possível, tendo uma administração de forma adequada, de forma correta, eu acredito que o governo do Estado, ele pode sim. Eu não posso dizer a você nem que eu sou contra nem favorável, sem uma análise desses números, né, dessas contas, para poder dizer se é a melhor opção ou não. Isso mesmo, boa intervenção. Ô Débora, com relação à Assembleia, né, a gente percebe que a participação feminina ainda não é tão evidente quanto deveria ser, né? Como é que você discutiu isso com Raquel, por exemplo, para formar essa chapa de deputadas do PSDB, né, para ter uma representatividade maior e caso ela chegue realmente ao governo, como seria a tua participação? De repente eu pergunto isso porque às vezes você é uma das apostas, né, do PSDB e nas nossas contas é uma das que vai chegar lá. E Raquel sendo eleita, tem a possibilidade de, já conversou com ela, de repente de você ir para um secretariado e de repente não assumir o mandato, ou isso é uma coisa lá para frente mesmo, esperar? Mário, né, a gente sempre é convocado para missões, né, e hoje a gente recebe uma convocação do povo pernambucano, né, aqui do nosso Agreste, do interior do estado de Pernambuco, para poder representar na Assembleia. E eu confesso a você que eu estou muito animada, né, de levar essa nossa capacidade, essa nossa força, essa nossa experiência que nós temos, né,
tanto como prefeita, que estivemos durante os últimos 8 anos, né, à frente da Prefeitura de São Bento do Una, como a nossa experiência também como procuradora federal, né, da Advocacia Geral da União, e também a experiência como produtora rural, eu confesso a você, eu quero ir, né, para a Assembleia Legislativa, eu quero fazer essa modificação nessa legislação, eu quero ver as leis, eu quero transformar, né, a realidade desse povo por meio daquele trabalho que a gente possa fazer ali na Assembleia, levando um debate de uma forma muito independente, né, defendendo os interesses e os compromissos do povo pernambucano, aqueles que eu estou assumindo, olhando no olho de cada um, olhando, pegando na mão, né, do agricultor, do produtor rural, né, do povo que chega e diz assim, olha, eu preciso de condições para poder trabalhar, de poder produzir, né, de poder sustentar, né, os empregos que eu tenho hoje. Eu não aguento mais estar pagando tantos impostos e não ter assistência nenhuma e, por outro lado, ainda ser tratado, né, como bandido quando eu sou parceiro do Estado. É verdade, né? O que é que você pensa, por exemplo, da diminuição de impostos, né, para os empreendedores aqui da região, que isso é uma das maiores queixas de reclamação da alta carga tributária que a gente paga aqui, né, os pequenos e médios empreendedores aqui do Agreste, principalmente do polo de confecções? Eu acho plenamente possível, até porque muitas vezes acontece o quê? De se vir empresas, né, grandes empresas de fora, Mário, para gerar o quê? Às vezes 200, 300 empregos, né, e recebe de presente um protocolo, né, de vários incentivos fiscais, de vários incentivos para se instalar, gera 200, 300 empregos. Né? E esses incentivos são por anos, né? 20, 30 anos, e aí a gente tem um empreendedor aqui, né? E aí eu entro também a questão do comerciante, né? Do empreendedor, do produtor rural, né? De laticínios, de avicultura, quem está produzindo aqui no dia a dia, né? Que está há 20 anos, há 30 anos, com sua família, investindo as suas economias, assumindo riscos e pagando uma alta carga tributária, né? Normalmente os impostos a gente paga dia 20, uma alta taxa, né? de impostos, de tributos, até de forma antecipada e sem incentivo nenhum. E uma coisa que eu venho repetindo, e essa é a realidade, quem gera emprego no nosso Estado, não é prefeitura, quem gera emprego são esses empreendedores que têm coragem, né, têm coragem de assumir os riscos, têm coragem de estar no dia a dia ali trabalhando. Eu venho, Mário, de uma família, o meu pai, lá atrás, há mais de 50 anos, né, começou na avicultura, começou na pecuária, né, com 30 pintinhas. Imagina os riscos que ele não assumiu nos últimos anos, né, e com muita seriedade, com muita honestidade, ele hoje, né, consegue gerar empregos. E a história dele é a história de vários pernambucanos, né, que estão no dia a dia assumindo os riscos e, na maioria das vezes, quando recebe a visita do Estado, é com a fiscalização, tratando você como se você fosse, né, um bandido. E não chega para você e diz assim, ó, como é que eu posso lhe ajudar? Como eu posso servir a você para que você, como parceiro, gere mais empregos, né? Gere mais renda. E falta outra coisa também, Mário, que é muito importante. Além dessa questão de impostos, falta infraestrutura para quem está trabalhando no dia a dia. Faltam estradas, falta segurança, né? A gente paga muito caro para produzir, por exemplo, o leite aqui, para a gente produzir ovo. A gente tem que trazer, né, a matéria-prima lá de fora, como também no polo de confecção, tem muita coisa que vem de fora. E aí você tem um custo muito alto de frete. A Transnordestina ninguém nem fala mais, né? Que poderia baratear essa matéria-prima, está chegando aqui na nossa região de uma forma muito mais, com os custos mais baixos. Então, é muito importante, eu acredito muito, a gente vai rever, né, quero pegar todos esses protocolos, essas leis, protocolos também, né, de grandes laticínios que estão chegando e chegaram aqui com incentivos e que compram, Mário, o leite, né, o preço daqui muito mais barato do que compro no sul do país. Como é possível isso? Eu ainda não consegui entender essa matemática. Protocolo de incentivos. O leite, ele tem, Mário, tem uma tabela que fixa o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo. E aí o que acontece? Mário Flávio tem 10 vacas, está produzindo leite. Mário Flávio traz soja, né, de fora, ele traz milho de fora, porque a soja chega aqui muito mais caro. Ele vai buscar água fora
né, porque ele não tem água encanada, né, para produção. E aí, quando ele chega e vai fazer o cálculo, você está produzindo 1 litro de leite muito mais caro do que quem está, por exemplo, no sul da Bahia, quem está no sul, no sudeste, que já tem a matéria-prima lá. E aí, esses grandes laticínios que são multinacionais, quando eles chegam aqui, Mário, eles vão comprar o seu leite pelo preço mínimo. Quando, na verdade, para você produzir, você está gastando muito mais do que um produtor do sul do país, do norte, do sudeste, né? Então, é necessário se rever isso, é necessário que os grandes laticínios, eles paguem um preço, né, justo, o preço que é devido. Até porque se ele não tiver, esse produtor, se Mário Flávio, como produtor de leite, não tiver fornecendo esse leite para esse laticínio, né, essa multinacional, ele não vai produzir o iogurte, né, ele não vai produzir aquela mussarela. Então, ele precisa tratar como parceiro realmente. Muito bem, olha, as mensagens vão chegando aqui. Né, antes de registrar alguns abraços, né, do pessoal que está interagindo com a gente, né, a Lucélia, Luciane Lima está aqui, também o Natanael José, né, a galera está mandando um abraço também, a Edna Azevedo, Débora Almeida, nossa futura deputada estadual, também está mandando mensagem. E tem uma pergunta aqui do Messias. Candidata, o que é que a senhora pensa para a juventude pernambucana, visto que nós não temos muitas oportunidades aqui? É o Messias que pergunta aí o que é que a senhora pensa sobre a juventude, né? Como melhorar a situação para a juventude pernambucana? Primeira coisa que eu acredito muito, Mário, é na educação. Nós precisamos dar aos nossos jovens a melhor educação. E aí começa de pequenininho, né? E a gente tendo um ensino fundamental, uma educação infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, os nossos jovens estando, né, nas faculdades, a gente tendo realmente vagas para que eles possam estar entrando nas universidades federais, como também a gente vê a questão, aqueles que não entram na Universidade Federal, a gente ter um FIES, né, um investimento, um subsídio, que realmente dê para ele, né, custear a sua faculdade, ele possa se capacitar. E aí a gente chegar também, né, junto desses jovens, dando oportunidades, né, oportunidade de créditos, oportunidade para ele trabalhar, a gente investindo, como eu levantei aqui para você, a gente investindo nesses comerciantes, a gente investindo nesses empreendedores, a gente investindo, né, nos produtores rurais, a gente vai gerar muito emprego. Quantos jovens nós não temos, né, que querem investir, que querem empreender, que tem essa capacidade, né? E que aí falta o quê? Faltam aqui as condições, falta aqui a renda, né? A opção de trabalho, muitas vezes até a possibilidade de se capacitar, né, de uma forma mais completa. E aí, na grande maioria das vezes, sai daqui e vai, né, para as capitais, vai para o sul do país, né, viver numa situação muito difícil, perdendo, inclusive, algumas vezes, a sua identidade. Então, a gente vai investir muito, né, possibilitando esse apoio a empreendedores, a comerciantes. A gente vai conseguir também gerar mais emprego, gerar mais oportunidades para quem quiser também, o jovem, empreender e lutar para que a gente tenha as capacitações, os créditos, para que esses jovens possam estar ingressando no mercado de trabalho. Muito bem, já tem mais perguntas aqui, mas a gente vai fazer após o intervalo. Eu continuo o bate-papo aqui com a Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento do Una e pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB. Solta a vinheta do WhatsApp Cidade, por favor, Jailson, que os ouvintes podem participar mandando perguntas como estão fazendo aqui. WhatsApp Cidade 9987809.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua a entrevista com Débora Almeida.